Boa noite, estamos começando mais uma live. Bem-vindo a todos que estão começando a chegar. Estou aguardando a entrada do Dr. Fernando Kreutz. Júlio, Quando? Tudo bem? tudo jóia. Deixa eu só tirar esses comentários aqui, peraí, para a gente ficar. É tanta coisa nova que tem agora que eu já nem sei mais como é que tira isso daqui. Peraí. Desativar comentários, que aí não fica em cima de você. Tranquilo. Tudo bem, Fernando? Tudo jóia, tudo jóia. Tem tempo que não se fala, né? Faz um tempo que a gente não fala, faz um tempo que a gente não faz live também. Eu Com tenho, muito trabalho, né? eu tenho estado, na verdade, estou fora do Brasil, estou nos Estados Unidos e trabalhando aí em alguns dos nossos projetos aí. Muito bom. Eu já vou começar a fazer uma apresentação para a gente poder aproveitar o tempo todo, né? Que a gente realmente vai ter 1 hora, não temos realmente possibilidade de prorrogar esse tempo. Então, marca o horário que a gente está começando para não ter nenhum erro na hora de salvar. Senão depois o pessoal mata a gente. Nós vamos fazer hoje, para quem já está ouvindo, para quem já está chegando, nós vamos fazer uma live hoje um pouco diferente do que a gente tem feito. Normalmente eu apresento perguntas para o Fernando e o Fernando vai comentar. Hoje nós vamos fazer uma live um pouco diferente, que nós vamos fazer, eu vou estar moderando, mas eu vou também ser um debatedor. Algumas perguntas eu vou colocar aí e eu vou responder e esperar os comentários do Fernando. Outras perguntas eu vou colocar para o Fernando, para ele responder. E depois, se for o caso, eu comentar, acrescentar alguma coisa, num ritmo que vai ser um ritmo bem informal. Né? A gente já está já formamos ao longo dessa Covid uma bela amizade, né? E além da questão da amizade, a gente tem vários pontos em comuns para poder levar a discussão. E alguns, inclusive, a gente diverge. Exatamente, não significa que a gente vai concordar em tudo. Né? Então, eu vou fazer, como a gente está fazendo no modelo diferente, eu vou me apresentar e depois eu passar para o Fernando se apresentar. Então, meu nome é Júlio Abreu, eu sou professor de pneumologia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fui professor da Universidade Federal de Juiz de Fora por 32 anos. Na verdade, eu continuo professor, mas hoje eu sou aposentado, aposentei como professor titular da pneumologia. Eu sou doutor em pneumologia pela Unifesp e atualmente eu sou um pneumologista clínico, por excelência, um pneumologista clínico. Durante esse período da Covid, que o bicho realmente pegou, né, que começou em novembro de 2020 e veio até agorinha, né, até finalzinho de outubro, até meados de outubro de 2021. Eu trabalhei basicamente no atendimento da Covid, no atendimento predominantemente online, em função até da própria questão do risco do contágio. Eu estou acima de 60, obviamente, então eu estava afastado desse contato direto. Agora eu já estou também já há algum tempo no consultório, e no consultório eu estou lidando basicamente com os casos de pós-Covid, e eu tenho uma equipe com 2 médicas, com a doutora Laís Barac e com a doutora Rafaela Martins, que trabalham comigo, Rafaela Reis, que trabalham comigo no Hospital Albert Sabin. Então, eu tenho acompanhado tanto os casos ambulatoriais quanto os casos hospitalares, a grande maioria fora da terapia intensiva. Isso trouxe uma experiência clínica muito grande. A gente viu centenas e centenas de casos de Covid das mais diversas
gravidades. Então, eu vou estar hoje trazendo o ponto de vista do clínico, e agora eu passo a palavra para o Fernando, que vai trazer o ponto de vista do cientista para ele se apresentar. A gente combinou mais ou menos um roteiro de perguntas aqui, e aí depois eu começo com a primeira pergunta. Fernando. Então, eu sou Fernando Kreutz, eu sou médico, eu sou doutor em biotecnologia pela Universidade de Alberta, no Canadá. Eu já há mais de 20 anos trabalho em transformar ciência, né, em produto, em tecnologia. Tá? Eu fui professor da UBRA, fui professor da URGS, fui professor na PUC. Hoje eu estou afastado das atividades de professor, porque tenho me dedicado basicamente a justamente esses desenvolvimentos tecnológicos. Tá? A Covid, ela se mostrou algo, obviamente, que a gente começou a acompanhar isso no final lá de 2019, né? E início de janeiro, janeiro, inclusive, eu estava numa conferência nos Estados Unidos e começava... Eu lembro quando a gente voltou dos Estados Unidos, me chamou a atenção que eu vi algumas pessoas usando máscaras e tal. E aí, depois disso, obviamente, que surgiu toda essa questão. Em fevereiro de 2020, tá, nós fomos contactados por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá, comandado lá pela professora Leda, para justamente porque nós tínhamos ferramentas, né? Meu grupo de pesquisa, meu grupo de desenvolvimento possui ferramentas na área de produção de anticorpos, na área de desenvolvimento de ensaios. Tá? E a gente rapidamente, então, se envolveu, né, nessa questão de diagnóstico. Né? E a gente viu que a questão de diagnóstico, ela tinha, obviamente, duas facetas, né? A faceta do diagnóstico de fase aguda, né? E uma faceta sobre o diagnóstico sorológico, ou a detecção de anticorpos contra a Covid, né? Que são fundamentais, não para o diagnóstico, né? Mas para determinação, então, de imunidade. Né? E, em cima disso, né, a gente acabou desenvolvendo, então, esse ensaio que é bastante único no mundo todo. Né? Na verdade, uma das coisas que a gente está desenvolvendo aqui nos Estados Unidos é justamente criando uma parceria para colocar esse ensaio aqui também nos Estados Unidos, né? Onde a gente teve a capacidade de desenvolver esse teste de uma forma muito rápida, muito robusta, né? Com uma quantidade bastante grande de controles e de populações que a gente pôde testar, né? E a gente acabou, então, desenvolvendo, além, então, desse teste muito robusto, que tem características muito únicas, muito diferentes de qualquer teste que hoje existe no mundo, né? A gente conseguiu implementar isso como um negócio, né? E por que isso é tão importante? Porque para a gente trazer benefício, ou seja, para eu conseguir expor, para eu conseguir levar esse desenvolvimento para a sociedade, eu obrigatoriamente tenho que ter um negócio, né? Não é simplesmente através da universidade que a gente consegue fazer isso. Tá? Então, assim, eu queria, só para começar essa nossa discussão, Júlio, lembrar, né, por que esse Imuno S-Covid-19 ele é tão diferente? O que ele tem de tão diferente? Né? Então, ele tem alguns aspectos que são muito robustos. Tá? A primeira coisa qual é o antígeno, ou seja, contra o que a gente tá medindo esses anticorpos. Tá? E a gente, através dessa parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que foi apoiado aí por projetos do SEBRAE e da Embrapi, né, a gente utiliza, então, a proteína S viral, né, a proteína S viral conformacional, né, ou seja, é a forma como a proteína S se apresenta no vírus.
Tá? E isso é muito importante na hora de conseguir detectar a quantidade total de anticorpos, tá, que esse paciente tem contra essa proteína S. A gente sempre precisa discutir, né? Eu acho que o nosso público aí já está bem calejado dessas informações, né? Mas é importante que a gente sempre tenha isso em mente, que a estrutura viral, né? A gente tem duas proteínas principais, né? Uma que é a proteína S, né? Contra a qual a maioria das vacinas foi desenvolvidas, né? E por que essa proteína S é tão importante? Porque ela é a forma como o vírus se liga nas nossas células e depois de se ligar nas nossas células é a forma como ele entra para dentro das nossas células. Tá? E essa proteína, né, que tem a fração S1 e a fração S2, ela tem um outro componente que é muito importante e que é pouco discutido, tá? Grudadas nela, né? A gente chama de uma glicoproteína, e isso é muito importante para a estrutura da proteína, então a estrutura tridimensional da proteína, porque as proteínas elas não existem lineares, elas não são lineares, elas têm uma estrutura tridimensional. E o que mantém essa estrutura tridimensional são os aminoácidos e a interação entre esses aminoácidos e estes carboidratos. Então esse é um diferencial do ensaio, o fato da gente usar a proteína S total. A segunda coisa que foi uma sacada muito interessante foi que a gente criou uma unidade de referência. Né? Então, a gente criou uma unidade arbitrária, né? É assim que se desenvolve essas tecnologias no mundo todo, né? Na qual a gente definiu um número, né, de unidades. Né? Então, a gente criou lá a unidade IBBR, né? E essa unidade, né, a gente padronizou todos os nossos ensaios e tudo que a gente avaliou utilizando essa unidade. Mais recentemente, a gente padronizou essa unidade contra uma unidade fornecida pela Organização Mundial da Saúde, né, para que o ensaio todo ficasse mais robusto. Né? Mas isso da gente poder dizer que é positivo ou que é negativo, mas mais importante do que isso, dizer qual é a quantidade de anticorpos, né, baseado nessas unidades, é o que diferencia tremendamente esse ensaio. Tá? E com isso a gente consegue classificar os pacientes em grupos bem distintos. Então a gente sabe qual é a resposta esperada dos pacientes que têm a doença, que tiveram a doença, e hoje a gente sabe como é que as vacinas, né, têm alterado ou têm gerado essa resposta imune. E isso é muito importante. E, finalmente, o outro grande diferencial é o fato de que a gente adaptou essa tecnologia para a coleta no papel filtro. Né? Isso torna o ensaio, pode ser coletado em casa, pode ser coletado em qualquer lugar, né? E que deve ser utilizada, né? E que está sendo utilizada, né, para a gente justamente acompanhar essa resposta imune pós-doença, pós-vacina e pós-vacina e doença, ou doença e vacina. Ok. Agora a gente já tem mais gente com a gente. Obrigado, Fernando, pela sua apresentação e pela introdução. Como você falou, eu acho que o público que tem acompanhado a gente também já está com uma noção muito boa disso. Os que chegaram depois, a gente estava com pouca gente no início do evento. Hoje a gente vai estar trabalhando numa função de 2 apresentadores e eu trabalhando como moderador. E uma outra coisa que é muito importante que eu deixe claro aqui é que eu não tenho nenhum conflito de interesse econômico com a Imunobiotec, que é o grupo que produz o produto que o Fernando se referiu, que é o teste Imunesco-COVID-19. Então, eu não tenho, essa live não é uma live patrocinada, nem existe nenhum vínculo econômico entre a gente, o que dá realmente a liberdade para a gente poder estar discutindo e discordando de alguns pontos. O primeiro aspecto que eu vou trazer aqui para a gente comentar nessa live é a questão do papel da vacina na prevenção da Covid-19. O desenvolvimento da vacina foi um desenvolvimento fantástico, num período muito curto de tempo, e é muito importante que a gente entenda qual que era
as vacinas foram desenvolvidas com a primeira finalidade, com o primeiro objetivo de prevenir os casos graves e óbitos, porque é uma doença que tem uma taxa de letalidade extremamente significativa. No Brasil, a nossa taxa de letalidade é em torno de 3,5%, 3 a 3,5%, mas no início da epidemia a gente chegou a ter, mesmo nos países europeus do grupo ocidental, a gente chegou a ter taxas de letalidade superiores a 15%. Então, o primeiro objetivo da vacina é reduzir doença grave e óbito. Com o desenvolvimento das vacinas, que foram cada vez vacinas mais potentes, e a gente tem uma diferença entre as vacinas, né? A gente tem uma escala de potência das vacinas, primeiro as vacinas de RNA, depois as vacinas de vetor viral, e depois as vacinas de vírus inativados. Então, aí, no caso, as duas primeiras são a Moderna e a Pfizer, a gente só tem a Pfizer no Brasil, depois as de vetor viral, a AstraZeneca e Janssen, e a de vírus inativado, que é a Coronavac. Então, a potência delas vem das mais potentes da de RNA para menos potentes, que são as de vírus inativados. Mas o que se considerou no primeiro momento é que todas apresentavam uma potência muito significativa na redução da mortalidade. Por isso que a gente viu essa redução intensa que a gente teve de mortalidade, saindo de milhares de óbitos por dia para hoje em que a gente está em torno de 200 e poucos óbitos por dia, né? Saindo de centenas, de dezenas de milhares de casos por dia, para agora nós estamos rodando menos de 10 mil casos por dia. Então, o grande avanço das vacinas foi esse. Esse avanço foi tão grande que começou a se considerar que, além de prevenir infecções graves e óbitos, doença grave e óbitos, as vacinas também deveriam prevenir infecções leves e até mesmo infecções assintomáticas. Então, a gente fala que o sarrafo, né, foi sendo colocado cada vez mais alto, né, cada vez se exigindo mais das vacinas e, a partir daí, se cobrando também cada vez mais das vacinas. Do ponto de vista clínico, que a gente observou, a partir da entrada da Coronavac, que, independentemente do nível de anticorpos que os pacientes apresentavam, houve uma diminuição muito grande dos casos, uma diminuição muito grande da gravidade. Então, que não havia uma necessidade de se fazer uma dosagem de todo mundo para poder se fazer um acompanhamento se havia desenvolvimento de imunidade ou não, porque a gente estava vendo isso do ponto de vista epidemiológico, diferente de usar o método do diagnóstico para ter certeza de quem teve doença ou não. Só que agora está surgindo uma nova realidade. A realidade que surge agora é a do reforço vacinal, a da terceira dose da vacina. Então, a terceira dose da vacina, eu vou terminando aqui a minha parte para passar para o Fernando. A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é quem não pode deixar de tomar a terceira dose. Para quem que a terceira dose é obrigatória. Isso, na maior parte das vezes, é opinião, embora os órgãos reguladores coloquem normas, mas a gente não está proibido de ter opinião, e essa opinião está extremamente dividida no meio científico. Mas está bem centrada no seguinte, que devem receber a vacina todos os idosos aí está a partir de 60 ou de 65 anos, alguma variação, que tomaram a última dose de seu esquema vacinal há 6 meses. Aí o Fernando depois vai explicar isso melhor, porque isso dá um reforço muito mais intenso da vacina. E a gente está vendo agora em alguns locais, esse intervalo vai sendo, no Brasil já foi reduzido para 5 meses, tem cidade reduzindo para 3 meses. Mas voltando, quem tem que tomar esse reforço? Obrigatoriamente quem tem acima de 60 anos. Obrigatoriamente quem está em profissões de alta exposição, os profissionais da área de saúde, e o outro setor são os profissionais de bares e restaurantes. Quem vive em áreas de extrema pobreza. Essas pessoas também, por higiene precária, por dificuldade de alto risco de contágio, também estariam como populações de alto risco. Os pacientes que já foram vacinados há mais de 6 meses com a Coronavac, que é a vacina que tem
comprovadamente a menor efetividade. Então, para esses grupos, a gente não discute que esses grupos têm que receber a vacina contra a terceira dose ou a vacina de reforço. Terceira dose agora já se considerando até a Janssen, depois a gente pode discutir alguma coisa mais da Janssen. O que a gente vai colocar agora em discussão é quem necessariamente não precisa dessa terceira dose. O primeiro grupo são os indivíduos que já tiveram a doença, comprovadamente tiveram a doença e já receberam 2 doses da vacina, que até isso é uma questão discutível. E agora, Fernando, eu vi ontem sendo comentado que nos Estados Unidos eles já querem aplicar a terceira dose em adolescentes a partir de 17 anos. Então, agora, Fernando, depois que eu falei dessa parte clínica, eu queria que você falasse um pouquinho do que é correlato de imunidade, o que é esse termo correlato de imunidade, e o que você tem visto como correlato de imunidade e a importância disso, e que você comentasse também sobre a questão da terceira dose em pessoas que já tiveram a vacina, da validade da gente dosar aí sim os níveis de anticorpos, usando o método que a gente tem a maior familiaridade, que é o ImmunoS. Tá. Eu queria puxar alguns pontos que eu acho relevante do que tu colocasse. Tá? A primeira questão que eu acho importante é quando a gente fala, quando tu falasse em letalidade. Tá? A questão letalidade, ela traz uma informação para a população, né? Se a mortalidade, se a letalidade é 3%, 13,5%, significa que 3% das pessoas que pegarem essa doença vão acabar morrendo. A grande questão é que a gente não sabe o número exato de pessoas que se contaminam pela Covid. Então, esse dado, né, do número, porque nós temos um número muito grande de pacientes, nós temos um grupo muito grande de pacientes que se contaminou, né, que nem apresentou sintoma, não apresentou sintomatologia alguma, né, e que está muito bem, obrigado. Então, este número de letalidade, né, na minha opinião, né, esse é um número de letalidade que hoje é superestimado. Tá? E que a letalidade seria muito menor se a gente considerasse, então, todo esse pool de pacientes que a gente tem. Algumas questões que de novo, né, baseado na minha opinião e, na verdade, baseado também nos resultados que a gente tem obtido. Tá? Bom, a primeira questão, que é uma questão assim, que tem causado muita polêmica, e não há por que causar tanta polêmica, né, é o fato de que a imunidade que a gente adquire pelo fato de que eu venho a desenvolver a doença, tá, ela é muito mais robusta, tá, do que qualquer vacina que a gente tem hoje para a Covid. Tá? Não, mas os níveis de anticorpos são maiores nas vacinas de RNA. É verdade, a quantidade de anticorpos, né, é maior nas vacinas de RNA. Porém, a resposta que eu tenho quando eu desenvolvo a doença, ela é uma resposta muito mais abrangente. Ela envolve não só um tipo único de resposta, não envolve apenas imunidade celular ou apenas imunidade humoral, mas ela envolve todo o meu sistema imunológico vai atacar e mais do que isso, né, não só vai atacar o vírus, como vai me curar da doença. Tá? Então, a imunidade adquirida pela infecção, tá, ela é muito mais robusta no sentido amplo, né, do que a imunidade adquirida por qualquer uma dessas vacinas que a gente tá fazendo. Existe aqui nos Estados Unidos uma discussão muito grande, né, justamente por isso, né, na questão de enforcement da vacina, né, naquelas pessoas que efetivamente tiveram a doença. Tá? Então, essas pessoas que tiveram a doença, né, de forma sintomática ou de forma assintomática, né, e aqui a gente tem um dado que é muito interessante. Existe um subgrupo de pacientes, né, que nos nossos estudos a gente chama de NEM. Né? O que é um NEM?
Nem é um paciente que não teve sintoma, não apresentou sintoma, que não tem PCR, que não fez PCR, né? E que não foi vacinado. Tá? Então, esse grupo de nem, tá? Quando a gente começou a fazer as nossas primeiras análises, tá? Ele representava pouco mais de 16% dos pacientes. Então, 16% dos pacientes que diziam ter essa história nem, né, já tinham níveis de anticorpos compatíveis com o pós-doença. Tá? Então, o que são esses 16%? Né? Eram pacientes que desenvolveram a doença de forma assintomática e que tinham já esses anticorpos. Quando a gente avaliou esse mesmo grupo de pacientes, né, olhando o dado até abril, este número que era 16% saltou para 33%. Né? Então, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque, obviamente, o vírus, né, ele vai atingindo a população, vai aumentando o número de pessoas que entraram em contato com eles. E o último dado que a gente tem, né, esse número ficou já em 37%. Então, mesmo naqueles pacientes que não têm história de vacinação, que não têm história de doença, que não têm história de PCR, né, 37% desses pacientes, claro, tem uma bias aqui, porque são os pacientes que vão fazer o teste. Para o exame, né? Tem um fator de confusão aí que claro, não... com certeza. Né? Mas então, e algumas outras lives, eu fiz uma conta de bodegueiro, que a gente chama, né? Para dizer assim, quanto por cento da população brasileira estaria com imunidade. Né? E aí eu fiz uma conta que era o número de casos vezes 2, para contar os que não são reportados, né? Os que não são formalmente diagnosticados, que não entram lá nas estatísticas do governo, o número de vacinados. Né? Então, a questão de três meses atrás, a gente já estava atingindo 70%, 75% da população. Então, quando a gente olha isso tudo e quando a gente olha esse declínio do número de casos, está muito associado a isso. Né? Então, existe uma força natural, né, que essa briga, né, e isso é evolução, pessoal. Isso acontece na espécie humana, em qualquer espécie animal, isso acontece o tempo todo. Né? Existe uma briga, existe um movimento no sentido de que o vírus está lá e vai sobreviver quem? Quem conseguir, então, desenvolver uma resposta imune. Como é que nós, humanidade, mudamos isso? Com o fato da gente ter desenvolvido essas vacinas. O problema que nós estamos enfrentando, neste caso em particular, é que essas vacinas todas, elas apresentam efeitos adversos e alguns deles muito significativos. E toda vez que eu faço bilhões de pessoas vacinadas, essa estatística, que pode ser um número muito pequeno percentualmente, quando eu multiplico isso por bilhões ou milhões de pessoas, esse número se torna cada vez mais significativo. Então, nós temos que ter a noção de que existe, sim, a necessidade de nós nos protegermos, porque o problema da infecção natural é o quê? É tu morrer da infecção. Né? Então, eu peguei a doença, mas eu morri, porque meu sistema imunológico não conseguiu desenvolver. Então, essas vacinas todas que foram introduzidas, o que elas fazem? Né? E por que elas impactaram significativamente na diminuição do número de óbitos e na diminuição da severidade da doença? Porque o paciente já criava, então, uma resposta imune. E essa resposta imune, e aí as pessoas confundem um pouco no sentido de que a neutralização, vamos olhar a neutralização. Não. A neutralização é um aspecto da resposta imune. Então, mesmo que eu tenha, por exemplo, se eu tenho anticorpos contra este vírus, e mesmo que esses anticorpos não sejam neutralizantes, a presença desses anticorpos vai auxiliar o meu sistema imunológico a gerar uma resposta imune. Então, anticorpos são, sim, fundamentais para a geração
ou para o aumento da resposta imune. Bom, então, essa linha de pensamento faz com que a gente pense em termos assim, ok, como é que... E há algum tempo atrás, né, Júlia, a gente usava o uso racional das vacinas, né? O uso racional das vacinas era uma situação onde a gente tinha a falta de vacinas, onde a gente não tinha o número de vacinas adequadas ou tinha vacinas com diferentes eficácias, né? Só que o que aconteceu no Brasil? No Brasil, a primeira vacina que ficou disponível foi a Coronavac, que infelizmente tem uma eficácia de 50% clinicamente. E do ponto de vista de anticorpos, quando a gente mede a resposta imune dos pacientes que fizeram a Coronavac, o que a gente viu? A gente viu que 55% desses pacientes desenvolviam sim a resposta imune esperada, tá? Mas 45% deles não desenvolviam. E pior que isso, mais ou menos 25% desses pacientes não tinham resposta alguma contra o vírus. Então, o que acontece? Esses pacientes que não geraram resposta alguma contra essa vacina, eles não estão de forma nenhuma protegidos. E aí começou a haver uma discussão, né? Ah, não, mas é imunidade celular, não é imunidade humoral. Isso não é verdade. Por quê? Porque as vacinas, e aí, claro, à medida que a gente vai entendendo a doença, o que se descobriu? Se descobriu que a resposta celular, que é importante na resposta contra o vírus, ela é direcionada não contra a proteína S, ela é direcionada contra a proteína N. Então, de nada me adianta, do ponto de vista de resposta celular específica, né, eu usar uma vacina com a proteína S. Né? E a Coronavac, que é uma vacina que tem esses dois é o vírus inteiro, né? O que acontece? Ela não ocorre o processamento do antígeno que a gente fala suficiente para que haja uma ativação real da imunidade celular citotóxica clássica que a gente precisa. Então, nesse cenário todo, né, o que um teste como esse, ou o que essa terceira ou quarta onda de vacina, né, está se apresentando, o que é? Bom, eu tenho que saber quais são os indivíduos que eu vacinei, né? Só que a vacina não desenvolveu a resposta imune esperada. Como a gente vacinou um grande número de idosos e um grande número de profissionais de idade de saúde, justamente com a pior vacina, com a vacina menos eficaz, esse é um grupo que está extremamente em risco. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos separar, né, o joio do trigo, no sentido de tentar identificar quem é que fez a Coronavac e desenvolveu a resposta imune. Porque se esse paciente fez e desenvolveu uma resposta imune adequada, esse paciente não precisa ser revacinado. Agora, se ele fez e não... Deixa eu só interromper só um pouquinho. E que aí vai um ponto nosso de discordância. Eu considero o seguinte, eu considero que porque a questão da eficácia da Coronavac tem um trabalho do Júlio Croda, né, que inclusive é da Fiocruz, e ele mostra acima de 70 anos, a taxa de eficácia vai caindo muito. Né? E acima de... Eu estou vendo os dados aqui, ó, acima de 60... As idades aqui, acima de 70 anos, ela já cai para 48%, e acima de 80 anos, ela cai para 28%. Por isso que aqui é uma... Você já sabe que esse é um ponto que a gente discorda. O problema de dizer assim, vamos vacinar todos os idosos, qual é? Não, mas aí... Nenhuma dessas vacinas, nem a da AstraZeneca, nem a da Pfizer, é livre de efeito adverso. Sim, mas aí eu acho que é o seguinte, eu acho que aí é o peso clínico, né? Eu acho que do ponto de vista clínico, como é inviável a gente fazer dosagem de todo mundo, e como a gente até comentou aquela questão, como esse correlato de imunidade, a gente não tem ele definido, e para um nível de proteção contra a doença grave, ele pode ser muito baixo, e isso eu vi, né, na experiência clínica de uma maneira intensa, uma modificação já muito significativa da doença, da forma que a doença se apresenta,
nos que já estavam vacinados com a Coronavac. Ainda que eu tenha tido casos graves vacinados com Coronavac, a grande maioria já sofreu uma doença modificada. Hoje a gente vê, então, uma doença com a vacinação da Pfizer, uma doença da AstraZeneca e da Pfizer, então nem se fala. É uma doença que ela tem uma apresentação clínica totalmente diversa, com uma dificuldade de caracterização enorme. Mas aí, o que eu falei que eu discordo um pouco, que eu acho que é, de um ponto de vista geral, né, nós temos que considerar que toda a população, na minha opinião, toda a população, e aí eu concordo com a norma que saiu, que é vigente, que todo mundo que foi vacinado com Coronavac, todo mundo que tem mais do que 60 anos e já tem mais de 6 meses, tem que ser revacinado. Essa terceira dose, eu não discuto. Eu acho que não precisa dosar nível. Não precisa... Essa é uma discussão, é aquela discussão de saúde pública, né? É uma discussão de saúde pública. Porque uma coisa é quando eu tenho efetivamente a condição, né, de poder investigar isso, e quando eu tenho os meus pacientes que eu estou avaliando, né, e eu posso avaliar isso, né, e a questão principal, na minha opinião, né, é que existe uma coisa que é a orientação de saúde pública, né, porque se eu vacinei a grande maioria dos idosos, né, com a Coronavac, e a gente sabe que a Coronavac efetivamente não protege a metade, né, dependendo da população, até pode ser menos, né, do que isso, né? Agora, vacinar todo mundo de novo, né, sem falar no custo, né, porque é interessante, quanto é que custa uma vacina? A gente não sabe, a gente não tem essa informação. Quanto é que o governo brasileiro está pagando por cada dose da Pfizer? Quanto que custa isso do ponto de vista, não só o custo da dose, mas do ponto de vista de vacinar essas pessoas? Essa pessoa sair da sua casa, ir até o posto, ter uma pessoa no posto para se vacinar. Isso a gente chama de farmacoeconomia, né? Quer dizer, alguém calculou qual é efetivamente este custo, né? E mais, qual é o custo que vai estar associado aos efeitos adversos dessas vacinas? Então, essa conta, ela é muito grande, e eu trago um risco para o paciente, que se a gente for olhar, dependendo da idade desse paciente, dependendo da vacina que eu estou pensando em utilizar, né, o risco e benefício é bastante complexo de se caracterizar. Aí eu começo a concordar com você. Eu acho que a gente precisa, e esse é um ponto que outro dia eu bati num post que eu fiz, de separar. Então, quer dizer, o que eu acho que é a primeira separação? Quem tem mais de 60 anos, quem foi vacinado com Coronavac, quem tem fatores de risco, eu acho que esse grupo deve receber a terceira dose. A minha preocupação que vem agora é nisso que você começa a falar. É o grupo que está abaixo de 50 anos. O grupo que não tem nenhuma outra condição de risco associada, né, que eu falei, inclusive, que não tem muita exposição profissional, e principalmente os que já tiveram doença. E já começa a me preocupar os que tiveram, daqui a pouco, quando vai chegar a quarta dose. Porque, por exemplo, eu tomei 2 doses de Coronavac. 6 meses depois, eu tomei a minha dose da Pfizer. Você sabe que você sabe, eu fiz uma dosagem do Imuno-S antes da vacina, eu tinha um nível em torno de 70, 80 e poucos. Eu fiz depois da Coronavac, depois das 2 doses, um mês depois eu fui a 138 e 2 meses depois eu fiz novamente, eu estava com 72. Então eu tinha tido uma queda significativa. Eu considerava que, como eu não tenho outros fatores de risco, além da idade acima de 60 anos, eu tinha uma proteção, e pelo que eu via, estava vendo do ponto de vista clínico, eu tinha uma proteção parcial contra a doença grave, e a gente tem que lembrar que nenhuma vacina dá 100% de proteção, né? Elas vão dar em torno aí de... A melhor vacina, você ainda vai ter 20% de possibilidade de não ser protegido de maneira nenhuma, né? Então, eu sabia que eu tinha alguma proteção. Então, eu precisava reforçar, ainda considerando que
a Coronavac desenvolve uma resposta celular muito baixa. Eu fiz a Pfizer, dosei um mês depois, e o meu nível agora veio 385, 390. Né? Então, isso não significa que eu não vá ter a doença de maneira nenhuma, eu continuo tendo em torno dos 20% de risco de ter a doença e, eventualmente, até doença grave, porque ela reduz tudo, mas reduz menos, muito menos a porcentagem de doença grave. Agora, eu acho que eu só vou tomar uma quarta dose. Para eu tomar a quarta dose, eu vou dosar meu nível de anticorpos de novo. E se eu tiver com um nível de anticorpos, que aí eu gostaria que você comentasse, qual que seria o ponto que eu considero do exame, que seria em torno de 150 para cima, eu acho que não haveria indicação de uma quarta dose. Como eu considero que todo mundo, eu tenho falado para os meus pacientes, quem teve a doença, já fez o esquema vacinal básico, antes de fazer o reforço, esses pacientes, se possível, deveriam dosar seus níveis de anticorpos, justamente para a gente não virar de cabeça para baixo essa relação risco-benefício. Né? Porque você sai, ainda que o evento seja realmente muito raro, a gente vai entrar em números absolutos mais altos. Então, o risco-benefício favorável, o benefício ser favorável, eu acho que nesses pontos que eu falei, eu acho que eles são indiscutíveis. Mas, de novo, o acima de 60 e companhia limitada. O abaixo de 60, já com doença, mesmo acima de 60 com doença, acho que esses devem dosar. E aí, qual que seria para você realmente o ponto de corte para você falar assim, não, você está acima desse ponto, não tem que tomar uma vacina, não tem que tomar de novo a vacina. E a outra coisa que a gente vai ter que comentar é alguma coisa também de aumentar-se os níveis e aumentar a proteção contra variantes, que agora começou mais a paranoia do momento é a Ômicron. Né? Então, qual que é o ponto de corte? Você tomaria uma quarta dose? Quando você tomaria ou quando você não tomaria uma quarta dose ou você nunca tomaria uma quarta dose? Buenas. Tá. Algumas informações dos nossos dados, tá? Que são bem interessantes. Primeiro, o paciente que tem a doença e que toma qualquer uma das vacinas, qualquer uma delas, Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, todos eles aumentam significativamente a quantidade de unidades ou de anticorpos que esses pacientes têm, tá? Outro dado importante. Aparentemente... Você tem um valor médio para quanto que eles vão? Eu tenho, eu até anotei aqui para colar aqui, ó. Os pacientes que tiveram a doença, tá? E só para lembrar, quem tem a doença, o nível médio, tá, era 180 unidades, tá? Esse era o nível médio, 180 unidades, tá? Quem faz depois de ter a doença, uma dose de Coronavac, tá? A média foi 196, tá? 196. Então, 180 para 196. E se tu fizer 2 doses, tu vai para 220. E esse 196 para 220, não há uma diferença significativa, estatisticamente significativa entre eles. Então, dá para a gente, baseado nesses dados, dá para a gente afirmar de que uma dose, e não são só os nossos dados, isso tem outros trabalhos que demonstram isso, né? Que uma dose já faz com que o nível de imunidade, de geração de resposta atinja um platô. Com a AstraZeneca, tá? Que é uma vacina mais eficaz. Então, se o paciente teve a doença e fez a AstraZeneca, tá? Se ele fizer uma dose, você se lembra lá, é 180 pós-doença. Esse valor vai para 270, e se fizer 2 doses, vai para 297. Também não é significativamente diferente. Tá? Os dados da Pfizer, tá, são ainda maiores. A média atinge lá 300 unidades. Tá? A grande pergunta, tá, é assim, tá, mas qual é o nível? Qual é o nível que eu preciso ter, né, para me proteger ou para não ter uma doença grave? Tá? O que a gente sabe hoje? Tá? A gente sabe, então,
o valor médio dessa resposta pós-doença. E a gente tem que entender que essa população que a gente testou, que foram mais de 800 pacientes que tiveram sabidamente a doença e que se curaram da doença, né, tem uma média e tem um desvio padrão. E isso segue o que a gente chama de uma distribuição normal. Tá? Então, hoje o nível médio, né, o nível médio é esse 180, com desvio padrão de 20. Né? Então, a gente estabeleceu um corte, né, que é o corte esse de 137 unidades, acima de 137 unidades, seria o que a gente chama compatível com a resposta pós-Covid. E porque isso representaria o quê? 97,5% dos pacientes. Tá? Hoje, e a gente vem fazendo esse teste já há bastante tempo, então a gente tem uma casuística muito grande do número de pacientes totais. Tá? O que a gente viu, o que a gente sabe? A gente sabe o inverso. Tá? Infelizmente, não se tem um trabalho, e seria um trabalho muito difícil de se fazer, é de estabelecer, né? Vou ter uma população de pacientes com 100 unidades, vou ter uma população de pacientes com 200 unidades, e aí vou comparar os dois grupos. Né? O que a gente sabe é o inverso. A gente sabe que história de pacientes que tinham, né, um nível até 97, esse número vem ficando. Então, 97 unidades é o nível pré-doença mais alto que a gente teve e que o paciente desenvolveu a doença e acabou morrendo da doença. Tá? Então, o que a gente pode dizer é que 97 unidades parece que não protege, porque pelo menos um paciente morreu. Tá? Esse ponto, eu concordo com você no ponto do corte para cima. Isso. Então, assim, do ponto de vista muito clínico, eu consideraria que quem tem, como você colocou, de 140 para cima, em próximas vacinações, quem já teve a doença e tem 140 para cima e já foi vacinado, eu não revacinaria. Hoje mesmo um colega me perguntou isso, ele já tem, e a questão do tempo também, né, de quanto tempo correu. Ele teve doença há mais de ano, tomou Coronavac a segunda dose há mais de 6 meses e tem um imuno-S hoje de 200. Tá perfeito. Esse não precisa se vacinar. Não precisa. Não precisa. A gente tem visto, né, pacientes que é muito comum, né? E claro, aí que vem essa discussão que a gente está tendo, né? Sim, mas eu fico muito confortável nesse ponto para cima. No ponto para baixo, eu pensaria o seguinte, que a gente não, é o que você falou, a gente não consegue ter essa correlação, porque eu tenho muito medo também de assustar as pessoas, entendeu? De uma maneira que elas, não, eu dosei e tenho menos que 90. Se eu tiver a doença, eu vou morrer. Não é assim. Não. A gente tem uma proteção, e aquele exemplo que eu te falei, eu tinha 70 né, antes da dosagem da Pfizer. Depois da dosagem da Pfizer, eu fui para 380. Quer dizer, se eu tivesse, numa hipótese, se eu tivesse tido a doença, seria a mesma exposição que eu tive com a vacina, eu provavelmente teria multiplicado muito meus anticorpos. Depende uma parte da vacina, uma parte da minha própria resposta imunológica, mas eu acho que é muito bom a gente ter esse ponto de corte para cima. Para cima. Eu fico confortável com o número 150, por exemplo. De mais vacinas. O número 150, para mim, é um número que me deixa confortável. Tá? Me deixa confortável. Agora, se eu tenho pacientes que têm lá 200, 250, 300 unidades, bom, eu tenho total conforto em dizer que, olha, com esse nível de resposta imune, a vacina não vai te trazer um aumento dessa resposta imune. E é importante também a gente saber, né, que esses níveis, eles podem declinar, né? Como eu citei no meu caso, né? Eu tinha 140, um mês depois da vacina, 2 meses depois da vacina, eu já estava com 70. Então, o que as pessoas têm que fazer também é pensar na programação de usar o imuno-S para fazer uma programação de terceira dose ou no futuro de quarta dose, é que tem que ter havido um espaço de tempo, né, entre a vacinação e esse espaço. Tem muita gente comentando que o espaço ideal para o booster, né, para a vacina de reforço, é os 6 meses, porque, na realidade, você precisa desse espaço, né, entre os dois estímulos para você produzir mais resposta. Né? Tem um trabalho feito no Catar que mostra isso, que as pessoas que
tiveram doença e foram vacinadas e a doença aconteceu há menos de 6 meses, a resposta humoral deles era mais baixa do que as pessoas que tinham tido doença há mais de 6 meses e foram vacinadas. Isso, na verdade, tem uma explicação imunológica bem clássica, né? Que, na verdade, tem a ver com que se eu tenho um nível alto de anticorpo, e eu me vacino, né? O que acontece? Aqueles anticorpos que estão circulantes, eles vão lá e se ligam no antígeno e não deixam esse antígeno ativar uma outra célula B. Tá? Então, essa é a razão, por exemplo, a vacina Rogan, né, que o pessoal médico a gente usa, né, em pacientes com problema de eritrobastose fetal, né, ela justamente faz isso. Né? A presença do anticorpo inibe que outras células sejam ativadas. Então, mas o que a gente tem observado, é que muitos pacientes, principalmente quando eles têm a doença, eles permanecem com essa resposta imune por mais tempo. Tem paciente com mais de ano com resposta imune alta. Claro que a gente tem que levar em consideração uma outra coisa, que é o grau de exposição que eu tenho ao vírus. Né? Porque o que vai acontecer? Quando eu me vacino e eu não entro em contato mais com esse antígeno, esses anticorpos vão efetivamente caindo. Tá? Mas se eu entrar em contato, esses anticorpos vão reagir, vão aumentar. Então, o uso, uma ferramenta adequada, né, é efetivamente eu avaliar de tempo em tempo, né? Não é todo mês, pessoal. Eu até diria de 6 em 6 meses, se eu atingir um nível adequado, se eu atingir um nível bom de resposta imune, né? Se eu não estou naquele 140, 150, que é a junção entre os dois, entre o positivo e o negativo, né? Se eu fizer esse teste a cada 3 meses ou a cada 6 meses, né? Isso vai ser mais do que necessário para acompanhar. Simplesmente revacinar com a mesma vacina, com o mesmo estímulo, tá? Num paciente que já tem a resposta imune, não faz sentido. Porque não vai melhorar a minha resposta. Não vai fazer... Claro, o que está se falando? Está se falando assim, bom, esses pacientes que efetivamente não se imunizaram, ou porque usaram uma vacina com baixa eficácia, porque mesmo a AstraZeneca e mesmo Pfizer, tem um grupo, tem uma percentagem que não gera resposta imune. E aí o que a gente faz? Bom, dou uma outra vacina e tem que ser outra vacina, outro tipo de vacina, não a mesma vacina. Tem que dar uma outra vacina, porque dessa forma eu ativo, né, células diferentes no meu organismo. Então, fazer isso a nível de população em geral, né, é uma estratégia. Bom, vamos revacinar todo mundo, né? Só que qual é o problema? Não estou nem falando do custo, eu estou falando do risco associado a isso. E a gente vem assim, infelizmente a gente não tem esses números aí no Brasil tão claros e tão objetivos, né? O número efetivo de complicações pós-vacinais. A gente vê, né, nos nossos grupos médicos e de relatos de pacientes, ou mesmo pacientes que nos procuram, né? A gente tem visto efeitos bastante severos. Né? Se são efetivamente linkados à vacina, precisa haver uma investigação. Quando a gente faz um estudo clínico, né, uma das coisas que a gente está desenvolvendo é um estudo clínico em câncer, né, o paciente que participa desse estudo clínico é câncer, o paciente tem câncer, mas se esse paciente for atropelado ou se esse paciente tiver um infarto, eu vou ter que investigar para saber se esse evento não está de alguma forma relacionado. E hoje com as vacinas, a gente não faz isso. Né? Então, isso é muito preocupante. É muito preocupante. Ainda mais nessa população de menor idade, tá? Eu tenho muita restrição em relação às crianças. Eu tenho muita restrição mesmo. Tá? Por quê? Porque eu não sei
né? A gente tem, nas crianças e nos adolescentes, a gente tem relatos, né, de problemas cardíacos importantes nessa população. E a gente não sabe qual é a quantidade subclínica de endocardites ou que possam estar acontecendo. Miocardites. 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 Este número de miocardites subclínicas que a gente não diagnostica, né? Qual é o impacto que isso vai ter futuramente? Então, eu tenho... Tá, mas e por que isso tudo? Essa população, a população jovem, as crianças, ela efetivamente não está em risco de vir a morrer por Covid. O número de óbitos é extremamente pequeno. É extremamente pequeno. Essa é uma discussão que vai caber só uma live. Nós estamos terminando, faltam 5 minutos. Mas também me preocupa a vacinação de adolescentes, de crianças. Também, eu sei que é difícil a gente fazer alguma coisa do ponto de vista de saúde pública que você possa dosar de todo mundo. Eu acho que foi muito correto a redução da dose da criança para 1/3, mas a gente tem um grupo que fica muito próximo, né? 11 anos recebe 1/3, 12 anos já recebe a dose igual a do adulto. E realmente me apavora pensar que pessoas de 17 a 18 anos podem vir a tomar uma assim, ó. E a gente está vendo isso até aqui nos Estados Unidos, tá? Eu vou ser bem assim, o que a gente vê aqui, né? Aqui tem aproximadamente 100 milhões de americanos que não vão se vacinar. Simplesmente não vão se vacinar. Por A, por B, por C, não vão se vacinar. Eu acho que a gente está indo muito bem na vacinação, né? A gente está tendo uma resposta excelente. Tem que vacinar. Precisa da dose do reforço naqueles grupos que a gente fez. Mas eu acho que só para ficar um recado final, a gente precisa ficar atento aos que já tiveram doença e depois muito atento no grupo dos jovens. Quanto mais jovem, mais cuidado para a terceira dose. Acho que talvez até uma segunda dose deveria ter uma dosagem intermediária de resposta, né? E pensar com cuidado, né? Mas nesse momento eu acho que a gente tem que seguir as regras de benefício, né? Mas sabendo ter um contraponto ponderado, né? Porque lógico que tem um grande interesse, existe um interesse absurdo da saúde pública, é óbvio, sabe que as crianças também podem ter doença grave, mas existe um interesse econômico muito forte também por trás de tudo isso, e chegar a esse equilíbrio que é uma coisa importante. E não entrar em paranoia de variante Ômicron, né? Que vai mudar, porque não vai mudar, a gente já discutiu isso muitas vezes. Eu vou ter que encerrar, a gente está com um grupo muito bom, está com uma discussão muito boa, mas acho que o nosso tempo deu, e a gente pode, dependendo do que o pessoal pedir e colocar de questionamentos, a gente programa alguma coisa para a gente voltar a se falar com você aí nos Estados Unidos. Com certeza. Júlio, é sempre um prazer conversar contigo. Essa discussão é uma discussão muito viva e de novo, é importante que a gente possa discutir algo de uma forma científica, baseado nas evidências que a gente tem, baseado na nossa opinião, e poder fazer essa discussão de uma forma tranquila, de uma forma racional e de uma forma como deve ser feita, né? Excelente. E a decisão, e é importante que as pessoas que estão nos ouvindo e que não são médicos, né, essa decisão é uma decisão que compete ao médico e ao paciente, né? Essa é uma decisão... Eu vou ter que cortar, senão nós vamos perder o vídeo e depois eles matam a gente. Tá joia, Júlio. Um abraço, querido. Um abraço a todos. A gente combina. Um abraço. Tchau, tchau.